O Palmeiras precisa muito contratar. Aí você pergunta, mas como assim? Gastou mais de 700 milhões. Tem o elenco mais caro do Brasil. Você vem falar que o Palmeiras precisa contratar? Sim. O Palmeiras precisa contratar e eu vou te provar nesse vídeo por quê. Então fica aqui até o final. Antes de começar o vídeo, peço que você se inscreva aqui no canal. Muito importante ter você aqui, tá? E deixe o seu comentário. Se eu falar aqui alguma besteira, você comenta. Pô, Nico, isso aí tá errado. O Palmeiras não precisa contratar, precisa, sei lá, trocar de técnico, jogar melhor, mudar a formação. Ou, pô, você tá certo, realmente. O Palmeiras precisa contratar. E comenta aí, pra gente ter um debate e eu poder, perdoar as motos, né? E eu poder compartilhar com você e entender a sua ideia também, tá bom? Então vamos pro vídeo, vamos falar o porquê que o Palmeiras precisa contratar e eu quero você comigo nesse vídeo, tá? Uma outra coisa importante, se você ativa o sino aqui no YouTube, toda vez que vem um vídeo novo do canal, você recebe uma notificação. Isso é legal, quem gosta de acompanhar a notícia, não perder nada sobre o Palmeiras, sobre futebol. Então ativa o sino também, se inscreve, ativa o sino, você vai receber tudo, tá? Deixa eu só ver aqui, beleza. Esse jogo contra o Vasco deixou um sentimento meio estranho no torcedor palmeirense, porque vem de um título e aí vem logo o primeiro jogo pós-título uma virada, né? A gente toma uma virada. E todo mundo postou sua opinião pós-jogo, né? Uns falando de ressaca pós-título, outros falando de intensidade, que foi a linha que eu segui. O Palmeiras precisa jogar com mais intensidade, mas como jogar com mais intensidade numa maratona dessa, né? Acho que o time vinha de 5 ou 6 jogos seguidos com esse time titular, né? E o Abel veio contra o Vasco só trocando algumas peças, né? E mesmo assim o time não teve a intensidade que precisou para manter o resultado que construiu na primeira etapa contra o Vasco. Tomou a virada e a gente, no calor do momento, não analisa tudo que tem que analisar. E o Palmeiras, com o elenco que tem, que é muito forte, pode brigar por qualquer título, tá? Não é isso que eu tô dizendo. Mas faltam três peças, só isso, pra gente fortalecer e tirar as carências ou os defeitos que esse elenco tem, tá? E aí eu vou te pontuar da menos a que menos a gente precisa até a que mais defasada para você entender o contexto. A que menos a gente precisa, na minha ótica, é o camisa 5, que é muito importante. A gente precisa de um 5. Hoje o Lucas Evangelista é esse cara, mas ainda tá voltando. Eu acredito muito nele, é um cara muito bom, mas a gente precisa de um outro cara, um pitbull, né? Que a gente chama quando tinha Felipe Melo, quando tinha o Pierre, quem lembra dessa época, quando tinha outros volantes, o próprio Aníbal Moreno, que foi embora, era muito marcador. Então a gente precisa desse cara. O Marlon com o Andrés, eles marcam, eles jogam, sabem jogar, sabem sair, podem jogar juntos em muitas partidas, mas tem jogo e tem momentos do jogo que a gente vai precisar de um camisa 5 mais marcador. E o Palmeiras hoje só tem o Lucas Evangelista, que nem é esse cara tão pegador. Ele é marcador mais que o Marlon, que o Andrés, mas também é um cara que joga, um cara com qualidade. Não é aquele cara que só é, constrói, né? Ele também destrói as jogadas. A gente precisa de um grande destruidor de jogadas dos adversários. Palmeiras, na sua história, né, sempre teve bons volantes. E nesse momento a gente tem excelentes meio-campistas. Marlon e o Andrés dão uma cadência e uma dinâmica muito boa para o jogo. De quebra de linha, de versão de jogada, de passe longo, de passe curto, de aproximação. São esses caras que vão dar a dinâmica do jogo do Palmeiras na temporada. Mas a gente precisa de um camisa 5.
Por que eu falei da menos para mais? A gente precisa de um 5, mas se não vier, não vai fazer. Não é uma tragédia anunciada como a última posição que eu vou trazer para vocês, tá? Dá para jogar com o Evangelista. O Evangelista dá para ser esse cara que destrói as jogadas. E o Marlon e o André são muito bons. Mas precisa de mais um cara, na minha opinião. Tá? E todo mundo fala sobre isso. Que o Palmeiras procura um 5 a tempos. Pode ser o Danilo, tá? Então, além de trazer essa carência, vamos falar que o Palmeiras já tá indo atrás. O Danilo do Botafogo pode ser o cara. O Botafogo acabou de tomar uma chinelada do Flamengo 3 a 0. Foi eliminado da Libertadores e tá sem dinheiro, cara. O Palmeiras tem que fazer uma força para tirar o Danilo de lá, na minha visão. E aí é um baita reforço que eleva muito o nível do Palmeiras, tá? Aí é um cara que, além de ser um grande destruidor de jogadas, um grande marcador, sabe jogar, tem velocidade, quebra a linha, então seria perfeito o Danilo. Tem outras opções, não vou falar aqui, mas essa é a primeira carência que eu enxergo pós-jogo Vasco, tá? Segunda carência, zagueiro. Murilo machucou, lesão no joelho, vai ficar algumas semanas fora, não sabemos quanto, porque o Palmeiras não divulga, e só temos Fux e Gomes, além dos meninos da base. Fux supre bem? Supre, é um bom zagueiro. Na minha opinião, em novembro, dezembro, eu escolheria ele ao Murilo. Esse ano não, o Murilo voltou muito bem. Então é um zagueiro que substitui, mas precisa de mais um para a posição. Um zagueiro que traga confiança, que brigue também ali para ser titular. Um time que quer ser campeão de tudo tem reservas que brigam para ser titular. O Flamengo é a prova viva disso. Tem grandes jogadores no banco brigando para entrar. Então o Palmeiras precisa de um zagueiro, além do 5, um zagueiro de bom nível para brigar e para suprir as carências. Agora o Murilo machucou, a gente só tem o Fux e os meninos da base, o Benedetti. E aí? Se o Gomes é expulso ou se acontece mais uma lesão, né? Vamos bater aqui, ó. Vai por os meninos da base para a temporada. Então, o Palmeiras precisa buscar um zagueiro, tá? Então, como eu te falei, dá menos, a gente precisa menos para mais. O zagueiro tá na intermediária porque é algo importante ali. O Benedetti pode jogar alguns jogos? Pode, já jogou. Bom zagueiro, tem potencial, mas não dá para ser titular. Murilo e Fux com o Gomes supre, mas agora o Murilo machucou. Só temos o Fux. E se acontece alguma coisa? Se o Fux é expulso, se o Gomes é expulso e no próximo jogo de Campeonato Brasileiro, vai fazer o quê? Vai jogar com os meninos? Querendo brigar pelo título? São Paulo já abriu 3 pontos. Tem que ganhar amanhã do Mirassol. Já tá sem o Murilo. E se amanhã, em 2 minutos de jogo, o Fux torce o pé? Vai por o Benedetti contra um forte time do Mirassol? Então o Palmeiras precisa buscar um zagueiro, tá? E na minha visão, e de muitas pessoas, a maior deficiência do elenco do Palmeiras está nas laterais. E aí eu vou falar da lateral direita, porque na esquerda a gente tem o Piquerez. O Jefté não leva muita segurança que a gente precisa? Não. Mas em alguns jogos ele pode jogar. Jogos contra a Vitória, jogos mais tranquilos. Primeira fase da Libertadores já classificado. Poupa o Piquerez nessas partidas. Põe o Jefté que ele vai desenrolar. Mas na direita a gente não tem ninguém. Nem Kelvin, nem Giai servem para jogar de lateral do Palmeiras. Não tem condições. O Palmeiras precisa de um lateral direito a nível de Palmeiras, tá? Mas o Kelvin tem grande potencial. Mas o Giai tem grande potencial. Tem grande potencial, os dois têm. Os dois são jovens, mas não dá para confiar. Nenhum dos dois passa a confiança. E essa posição é a tragédia anunciada. Vai pegar um jogo importante, um deles vai falhar e o Palmeiras vai perder. Contra o Vasco, o nosso lado direito, esquerdo do Vasco,
O lado esquerdo do Vasco atropelou o lado direito do Palmeiras. Quando estava o Kelvin e quando entrou o Giai, a mesma coisa. Os dois foram engolidos. O João Martins tentou até corrigir. Primeiro tempo estava o Arias cobrindo junto com o Kelvin. E aí você tem uma lateral tão deficiente, você tem que pôr o jogador que você pagou 25 milhões de euros para cobrir lateral. E aí estão reclamando do Arias. E ele cobriu o primeiro tempo inteiro muito bem o Kelvin. Tanto que o Palmeiras saiu ganhando. Segundo tempo cansou. Tomamos o gol. João Martins identificou, inverteu. Vocês perceberam isso? O Arias foi por um lado, ele colocou o menino Alan para cobrir lateral. A gente estava colocando potências do elenco para cobrir lateral. Porque não temos um bom 5 marcador e não temos um lateral à altura. Então, Palmeiras, a formatação do elenco é boa, mas a gente está com uma tragédia anunciada. Tragédia anunciada. Se o Palmeiras não for atrás de um lateral, de um zagueiro, de um volante, principalmente de um lateral direito, vai dar problema esse ano, tá? Essa é a análise que eu tenho para vocês. Se vocês concordam comigo, comenta aqui. Se não, comenta também, deixa aqui o seu comentário. Você tá falando besteira, o time é muito bom. Você que manda, você tá aqui, eu tô aqui para trazer informações para vocês, trazer análises para vocês e também debater com vocês, e trocar ideia e resenhar, que é o mais legal no futebol, tá bom? Um grande abraço, não esqueça de me seguir, se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí no canal, dá aquela força e um grande abraço para você, avante palestra!